Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o humanismo e o renascimento, né? Na primeira eu foquei no renascimento, no contexto histórico, cultural, de produção artística e nas principais características, e falei um pouco dos autores de fora de Portugal que compõem obras que servem de referência para as composições do humanismo, tá? O humanismo, que é o período que nós estamos estudando, é considerado o período de transição, tá? Da literatura para a literatura que nós vamos chamar de classicista, tá? Então é um período bastante interessante para a gente estudar, mas com pouca produção, com poucas obras. Nós temos um grande autor, que é um autor de teatro, que é o Gil Vicente, do qual eu vou comentar nessa aula, mas é importante chamar a atenção que, como eu falei para vocês, o Renascimento é o período de transição entre o fim da Idade Média e a Idade Moderna. Nesse momento nós temos um crescimento das cidades, um enfraquecimento do feudalismo e a perda de poder dos senhores de terra. E o surgimento de um grupo de comerciantes poderosos, chamado de burguesia, que começam a dividir com a igreja e com os nobres o poder político sobre as cidades. E com isso criam-se bibliotecas fora dos conventos. Isso dá origem a todo um movimento literário e artístico baseado na figura do humano. Tá? Então, se vocês lembram da última aula, eu falei do Renascimento e comentei sobre o fator do humano, sobre como o centro do pensamento passa a ser o ser humano, seus ideais, sua perspectiva e a racionalidade. A obra humanista, ela não vai ser uma obra ainda totalmente desligada da religiosidade, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou comentar a respeito do nosso principal autor da literatura de língua portuguesa humanista, que é o Gil Vicente. E o Gil Vicente, apesar de um escritor humanista, ele ainda tem uma preocupação muito forte com a moral cristã. Tudo bem? Gil Vicente escreveu em torno de 44 peças de teatro, sendo 17 delas em português, 11 em castelhano, né, que é uma vertente da língua espanhola, e 16 delas bilíngues, escritas nas duas línguas, tá? Os personagens que aparecem nas peças do Gil Vicente, isso é muito importante, representam parcelas da sociedade de modo bastante estereotipado, mas extremamente humano, né? A ideia aqui é representar aspectos da nossa sociedade que são identificados por personagens característicos. Então você tem lá o rico, que é extremamente mão de vaca, né, avarento, que não quer dar dinheiro para ninguém e que abusa do mais pobre, etc. Essa figura é representada por um personagem que vai se chamar Fidalgo, né, o filho de alguém, o Fidalgo, que é o nobre rico, herdeiro, que tem dinheiro a dar com sobra. Seria, no nosso contexto, o playboy, né? E é mais ou menos assim que as peças dele funcionam. Você vai ter personagens que parecem personagens de programas de comédia, tá? Que tem uma característica estereotipada e aquela característica que é o mais importante, certo? Isso faz parte de um estudo do comportamento e da natureza humana naquele período, tá? Mas com um viés extremamente moral, tá? As peças dele eram escritas em verso, tá? Em poemas, e eram cheias de trocadilhos e ditados populares. Porque são peças humorísticas em geral, trazem vários ditados populares e brincam com essa coisa bastante popular, né, das frases feitas, das piadas, dos trocadilhos e etc. Muitas vezes com uma linguagem chula, tá? Você vai encontrar uma linguagem aí nas peças do Gil Vicente, que é uma linguagem com palavrões, etc, porque as peças têm um tom muito popular, tá? Mas a ideia aqui, na verdade, era usar o teatro como uma forma de denunciar a degradação dos costumes e, de certo modo, moralizar a sociedade. Ele escreveu dois tipos de peça nesse sentido. Os autos é um tipo de peça religiosa que tem a finalidade de divertir, de moralizar ou de difundir a fé cristã. Tá? O principal objetivo é difundir a fé a partir da exposição das fraquezas, dos pecados, do comportamento humano cotidiano, né? E nós temos também as farsas, que eram peças cômicas que tinham em geral apenas um ato, né? Ato é uma forma de dividir peças de teatro, né? Que você tem uma sequência de ações, forma uma cena. O conjunto de cenas forma um ato, né? E o enredo dessas peças eram mais curtas, com poucos personagens, a maioria delas extraídas do cotidiano das pessoas, tá? O auto mais famoso do Gil Vicente
é o conhecidíssimo Alto da Barca do Inferno. É você, Satanás! Tá? Ele é um alto de moralidade, ou seja, com a ideia de moralizar a sociedade, um alto de fé. E tinha sim esse caráter religioso, mas era uma invenção, tá? Diferente das obras anteriores, que quando você compunha na Idade Média alguma obra religiosa, eram histórias de santos, coisas que tentavam explicar para as pessoas como era a religião delas, né? O Gil Vicente inventa uma história, inventa um cenário para que as pessoas entendam como elas devem se comportar e o que é certo e o que é errado. Para isso ele cria uma imagem, né? Que é a imagem do rio do inferno, onde você tem dois barcos, o barco do anjo e o barco do diabo. No barco do anjo vão as pessoas que vão para o céu. No barco do diabo as que vão para o inferno. E aí começam a chegar pessoas e esses diálogos entre as pessoas e esses personagens vão mostrando para as pessoas o que é certo e o que é errado. Então é bem simples a estrutura, mas a composição é super sofisticada, tá? Os personagens, como eu falei, eles são personagens tipo, eles representam fatias da sociedade da época. Há uma piada, uma sátira, né, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo um julgamento moral para as pessoas entenderem qual é o comportamento correto a se seguir, baseado, obviamente, numa visão maniqueísta da sociedade. O que é o maniqueísmo? É aquela ideia de que existem dois lados opostos, o bem e o mal. Tá? Então quem faz isso é bom, quem faz isso é mal. Isso é uma perspectiva ainda muito medieval, que é um tipo de filosofia que vai ser abandonada depois durante o Renascimento, tá? Essa ideia de que existe uma coisa que é essencialmente boa e uma outra que é essencialmente má, tá? Na verdade, apesar de ser muito famoso sozinho, o Alto da Barca do Inferno faz parte de uma trilogia, tá? Que são 3 peças formadas por 3 momentos, assim como a Divina Comédia. Você tem o Alto da Barca da Glória, que fala do que você deve fazer para ir para o céu, e o Alto da Barca do Purgatório, tá? Que fala sobre esse lugar intermediário entre o céu e o inferno, tá? É uma obra ainda composta em versos de redondilhas maiores, em 7 sílabas, tá? E os personagens, como eu falei, são personagens extremamente estereotipados. Você tem o diabo, o anjo, claro, representando o bem e o mal. Você tem o fidalgo, que é o tirano, que representa a nobreza, tá? Uma nobreza que humilha o mais pobre, que é muito fechada, não quer saber de dar o dinheiro, distribuir o dinheiro para as pessoas, etc. Você tem um homem ganancioso, que é o onzeneiro, que é a agiota. Você tem um homem que é bobo, né, que é um personagem inocente, que é o parvo. O parvo acaba indo para o céu, né, porque ele é bobo, ele não entende a realidade, ele é meio ruim da cabeça e tal. Você tem o sapateiro, que é um trabalhador, mas que enganava as pessoas, enganava os seus clientes, roubava as pessoas, tá? Você tem o frade, que é uma ousadia muito grande do Gil Vicente. O frade vai para o inferno, porque apesar de ele ser um representante da igreja, ele tinha uma amante, que eu comentei para vocês, que era uma coisa bastante comum naquela época, e o Gil Vicente vai criticar isso. Ele vai virar e falar, gente, todo mundo tem que seguir a fé, e especialmente aqueles que são os responsáveis pela palavra de Deus, né? Então, como que um frade, um padre, pode ter um comportamento que vai contra a sua própria pregação? Então ele tem essa coragem de botar um padre no inferno para mostrar, nem os homens de Deus estão livres de serem punidos se não se comportarem de acordo com o que Deus pede, né? Nós temos a prostituta, né, a Brígida Vaz, que é na verdade dona, né, de uma casa de prostituição e tal, e ela era condenada por bruxaria, tá? E prostituição, que era muito comum na época, tá? A condenação por bruxaria alinhada à prostituição, tá? Nós temos o judeu, que é um personagem que não é aceito nem pelo diabo nem pelo anjo por não ser do cristianismo. Então, mas não posso levar ele pro... Ele é mau, mas eu não posso levar ele pro inferno porque ele não é cristão, mas também não posso levar pro céu, então ele fica ali no meio termo. Nós temos o corregedor e o procurador, que são representantes da lei, tá? Mas que usam a lei para o benefício próprio, e por isso também vão para o inferno. E os cavaleiros, que são os cavaleiros medievais, né? E é claro que eles vão para o céu, porque eles são aqueles responsáveis por disseminar o cristianismo. Então você ainda tem muitas e muitas características aqui da religiosidade da Idade Média ainda nessa obra, tá?
Uma outra obra desse período é a famosa Farsa de Inês Pereira, uma obra do Gil Vicente, que faz parte de um gênero chamado comédia de costumes, tá? Que é um gênero popularizado pelo Shakespeare. Ele é o autor de algumas das mais importantes comédias de costumes. E essa comédia de costumes traz o famoso mote: mais vale o asno que me leve que cavalo que me derrube. Né? É algo que tem o mesmo sentido do famoso mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? Ou seja, é melhor você ficar com aquilo que você tem, enquanto você ainda tem alguma coisa, do que você tentar algo maior e acabar caindo. Né? Caindo o cavalo, aqui usando a mesma metáfora. Né? É uma crítica aos comportamentos amorais da sociedade da época. Tá? Ela foi apresentada para o próprio rei Dom João em 1523. E nesse caso, apesar de você ter os tipos sociais, eles têm uma psicologia mais bem definida. Eles não são só símbolos de fatias da sociedade. Eles são personagens com personalidade um pouco mais clara, tá? E há uma reflexão bastante interessante aqui, claro que restrita pelas características da época. Nós estamos falando aí do século 14, 15, 16, então não tem como você esperar do Gil Vicente que ele seja super ousado na representação que ele faz da mulher, tá? Mas ainda assim é uma representação bastante peculiar, bastante inovadora. Não é muito comum você encontrar uma protagonista em obras dessa época, uma mulher protagonista, muito menos uma protagonista com tanta liberdade de agir e de falar aquilo que pensa, aquilo que acredita e etc. A peça é dividida em 3 partes. Nós temos Inês Fantasiosa, tá? Que é a Inês mostrando os seus desejos, ambições, né? Mostra o que ela quer ser, né? O cotidiano dela, o dia a dia dela, e um pouco da situação da mulher naquela sociedade. Uma forma da gente ver como que a mulher era tratada, quais eram os seus costumes, e ela não queria seguir aquilo que as pessoas queriam dela, né? Ela na verdade queria casar, mas ela não queria um casamento arranjado, tá? Ela, que é a segunda parte, inclusive, Inês Mal-Maridada, que aborda o casamento arranjado por meio das figuras dos judeus comerciantes e o arranjo matrimonial mercantil, né? Que o casamento naquela época era uma troca comercial. Você basicamente vendia a sua filha para o cara, né? Que ia ficar com ela. E por último nós temos a Inês Kitty e Desforrada. A Inês trai o seu marido com um antigo admirador. E ela se aproveita da situação na qual ela vive. Então ela é uma mulher razoavelmente à frente do seu tempo, porque ela tem liberdade sexual. É uma coisa que você não encontra em obras da Idade Média. E isso é um traço muito mais próximo, né, do período humanista, do período do classicismo. Bom, pessoal, é isso, tá? Nós encerramos aqui a nossa aula sobre o humanismo. Lembrando que logo depois do humanismo, nós temos o período do classicismo. E o classicismo é muito importante porque vai trazer o autor mais importante da literatura de língua portuguesa, talvez aquele mais importante de toda a história, né, de Portugal, que é Luís de Camões. Mas a gente fala disso na próxima aula, certo? Valeu por estarem comigo aqui e até a próxima. Falou pra vocês!